Muito boa tarde a todos e a todas, a esta nossa segunda sessão, algo tórrida, porque é o período mais conturbado e mais complicado da nossa cidade de Lisboa, que é o período do terremoto e da reconstrução da cidade. E, como tal, há muita coisa para dizer. Nessa perspectiva, provavelmente vou mostrar menos música, vamos ouvir nadinha menos música do que na sessão passada, mas vamos, obviamente, falar nela. Ora, isto de uma forma muito resumida, o Marquês de Pombal, antes de ser Marquês, o Sebastião José está de regresso à cidade, com 151 anos, no fundo, a verdadeira carreira política do Sebastião José inicia-se muito tardiamente. É nomeado pelo Dom José com um cargo importante, por sugestão, tínhamos visto isto, por sugestão da mãe, ou seja, da mulher do Dom João V, e logo a seguir, não foi um mês, mas foi quase, logo a seguir ao terremoto, ele acaba por ser nomeado como uma espécie de um primeiro-ministro para, no fundo, gerir as operações de rescaldo e de reconstrução da cidade por inteira confiança da parte do Dom José, que era um rei um bocadinho low profile, era um homem que não tinha muita iniciativa, não tinha muita energia e acabou por depositar esse poder na figura do Sebastião José. Depois torna-se Conde do Eiras, Marquês de Pombal mais tarde e no final da vida do Dom José, uma vez falecido, e a Dona Maria acaba por o destituir dos poderes que tinha até então, que, ao fim e ao cabo, acabou por se tornar um pequeno déspota, algo ditador, porque quis reduzir o poder à nobreza, não só à nobreza como ao clero, e tudo isso não foi bem visto aos olhos da própria rainha, que acabou por o destituir. Aqui temos, ele no fundo quis sempre, a partir de uma certa altura, teve essa preocupação de dar os mesmos privilégios a uma série de classes, desenvolveu muito a indústria e o comércio. Bem, podem ler, mas iniciou uma reforma do ensino, depois de ter destituído a Companhia de Jesus, depois de ter expulsado os jesuítas de Lisboa, foi entregar este papel do ensino a uma outra ordem religiosa, a Ordem de São Filipe Neri, que era uma ordem muito mais progressista e que acabou por estar na base de uma reforma do ensino por parte do Marquês de Pombal. Aqui, a língua que se falava era o castelhano. Tínhamos visto que havia, em termos musicais, por norma, havia muita zarzuela, muitos espetáculos de música e teatro falado com inspiração de um tipo que era a chamada zarzuela. Tudo isto era em espanhol, mas a pouco e pouco a língua mais falada na corte vai sendo substituída pelo italiano e pelo francês. Hei de falar mais à frente de alguns aspectos ligados ao Marquês, na altura do terremoto. De qualquer forma, o Dom José, quando sobe ao poder, era um grande apreciador de música e vai fazer aquilo que o Dom João V não fez. Vai investir no género musical da ópera, que estava em plena ascensão em toda a Europa, e vai contratar não só compositores, músicos e cantores, como arquitetos que foram igualmente cenógrafos e que estão na origem da construção de alguns teatros de ópera naquela altura. Essa figura central é o Bibiana.
é um bolonhês que já tinha construído um teatro de ópera em Bolonha, com o pai. Ele pertence a uma família de arquitetos e cenógrafos italianos. Ele vai ser contratado para construir a nossa ópera do Tejo, que veio abaixo com o terremoto, já vamos ver, e há aqui uma data que tem alguma graça, porque dia 6 de junho é uma data que é sempre assinalada com um espetáculo. Dia 6 de junho é o dia de aniversário do rei e, ao longo de toda a vida, o rei Dom José fez questão de ter ou uma ópera, ou uma cantata, ou qualquer espetáculo musical para poder partilhar com a nobreza e com os seus amigos. Por isso, mal o Gisielo, que é um cantor, chega a Lisboa, logo no dia 6 vai cantar neste primeiro espetáculo que ele vai dar. O Gisielo era um castrado. Naquela altura, na ópera, os castrados eram homens que tinham sido sujeitos a uma operação e tinham uma alteração hormonal que fazia com que a voz deles fosse um bocadinho diferente. Era uma voz um bocadinho mais angelical, uma voz com um timbre mais feminino, mas não deixava de poder ser uma voz com muita amplitude sonora. Eram estes os cantores, as grandes estrelas da companhia naquela altura. E eram pagos a peso de ouro e todos os teatros de ópera gostariam de ter os principais castrados na época a cantar e a integrar os seus elencos. O Gisielo foi uma dessas grandes figuras. Há outros, que foi o Guadagni e o Farinelli e o Caffarelli. Quase todos eles passaram por Lisboa, com exceção do Farinelli, que viveu no final da vida, por exemplo, em Madrid. No final da vida viveu em Madrid, na corte da rainha Maria Bárbara, que estava casada com o filho de Espanha, de quem falámos na sessão passada. Por isso é tudo aqui muito próximo na Península Ibérica. Temos a inauguração da Ópera do Tejo, em 55, que só teve 2 produções. Ela veio abaixo com o terremoto e apenas se puderam produzir 2 espetáculos e, obviamente, há urgências e há prioridades e tudo o que é música fica para segundo plano e temos praticamente um interregno quase de 9 anos em que não há quase nada em termos musicais aqui na cidade de Lisboa. Do Bibiana, ele chega a Lisboa, ele morre cá, casa cá, tem filhos cá e constrói uma espécie de um palco improvisado no Paço da Ribeira, o chamado Teatro do Forte, e esse não é digamos que não é uma casa física de origem, mas todos os outros são espaços que ele construiu de origem. Esta é a mais emblemática, a maior, de grandes dimensões, mas também construiu um teatro de ópera em Salvaterra. O rei e a família real iam muitas vezes passar temporadas largas em Salvaterra porque partiam tipo outubro, novembro, durante o inverno e ficavam até fevereiro porque gostavam de caçar e passavam lá o inverno. De maneira que foi construído um teatro de ópera em Salvaterra que acabou por ter um incêndio e não existir nada. No fundo, hoje é um bocadinho triste estarmos a falar de alguns edifícios que foram construídos naquela altura, que eram extraordinários, mas que deles nada sobreviveu. Depois do próprio Bibiena, vai ser ele o construtor da Real Barraca da Ajuda, que vai ser uma espécie de um palácio em madeira, para onde o rei vai viver, uma vez que ficou traumatizado com o terremoto e nunca mais quis viver num edifício em alvenaria. Então mandou construir uma coisa em madeira, um bocadinho menos grave que se houvesse uma repetição de um sismo, outra vez, e ao lado da Real Barraca da Ajuda mandou construir um teatro pequenino. Este teatro tinha cerca de 150 a 200 lugares, enquanto que este tem 600 lugares e aquele tinha 500 lugares. Por isso são coisas de alguma dimensão. Este senhor, para não estarmos a falar só de coisas que ele construiu e que veio tudo abaixo, este senhor foi quem projetou,
foi quem projetou a Igreja da Memória, no ano em que morreu. O projeto é dele, mas depois toda a construção da Igreja da Memória esteve a cargo de Mateus Vicente. Esta igreja tem uma história muito especial, provavelmente alguns saberão. Foi uma igreja que foi mandada construir num local próprio onde houve uma tentativa de assassinato do rei Dom José I. Isto em 58. A igreja depois começou a ser construída em 60. E então o rei, numa memória, num ato de agradecimento por não ter sido morto neste assassinato, mandou construir esta igreja em seu sítio, no próprio local. Eu recordo que esta tentativa de assassinato, eu não sei se isto está muito bem, mas sinto que o som às vezes vai e volta, que se deu em 58, foi este episódio que levou à execução da família dos Marqueses de Távora e de uma série de elementos da família. Não foram só o pai e a mãe, mas uma série de filhos criados ao Duque de Aveiro. O Duque de Aveiro era o mordomo-mor do rei e era aquela figura que saberia quais os encontros que o rei teria com a sua amante, que era mulher de uma família da Marquesa Távora. Então o rei teria saído para estar com a sua amante e, de regresso, a carruagem foi abordada, houve um tiroteio, ele ficou ferido num braço e, por isso, o Duque de Aveiro acabou por ser condenado à morte, juntamente com os outros todos, e essa condenação foi feita em praça pública, no Terreiro do Paço, em janeiro. Isto passou-se a 3 de setembro de 58 a 13 de janeiro de 59. A 13 de janeiro de 59, todas estas figuras estavam a ser mortas em plena praça pública do Terreiro do Paço, depois de uns pseudos, como se diz, julgamentos, umas coisas um bocadinho... Não foi exatamente, no beco, ali na ajuda, tem razão. No beco do Chão Salgado, desculpe, exatamente. Ora, depois, de qualquer forma, o Dom José inculcou que os jesuítas eram aliados foram coniventes nesta conspiração, e isto fez com que Dom José, Marquês de Pombal, resolvesse a questão com os jesuítas, expulsando-os. Eu recordo, já vamos ver isto também mais à frente, eu recordo que os jesuítas já tinham sido expulsos do Brasil em 54. Esta questão dos jesuítas, aqui em Portugal, aqui em Lisboa, vá lá, tem a ver com toda a atitude que esta Companhia de Jesus teve no Brasil. Na altura, o tal irmão do Marquês de Pombal era governador-mor do Brasil e acompanhava toda a atitude que os jesuítas tinham em terras brasileiras, porque eles tinham imensos territórios, tinham rendimentos altíssimos e esses rendimentos acabavam por não chegar aos cofres do Estado aqui em Lisboa, de maneira que tudo isto começou a ser denunciado pelo irmão do Marquês de Pombal, que era governador, e o Marquês de Pombal estava muito a par de todas estas situações e foi acumulando um ódiozinho em relação à Companhia de Jesus, isto em 54. Os jesuítas só vão ser expulsos aqui em território português em 59, no seguimento deste assassinato. No fundo, o Marquês de Pombal aproveitou este balanço para expulsar os jesuítas. O Gabriel Malagrida, também já referimos, era um jesuíta italiano que, entretanto, tinha estado no Brasil e que tinha vindo para Lisboa para tentar resolver precisamente estes diferendos que começavam a existir muito fortes entre a Companhia de Jesus e o Estado português na figura principal do Marquês de Pombal nesta época. Isto vai levar ao fim da Inquisição, hei de retomar ainda esta temática, desculpem. Ficamos aqui em banho-maria e vamos outra vez para a música. Este foi o compositor
napolitano, italiano, que foi contratado e que veio para Lisboa, e tal como a Bibiana, vieram todos na mesma altura, e tal como a Bibiana, aqui ficou e aqui ganhou raízes. Durante este tempo todo, até ao terremoto, só se produziram óperas deste senhor. Não houve óperas portuguesas nenhumas, não houve óperas de outros compositores. Foi tudo sempre do David Pérez. Na prática foram 11 óperas que foram encenadas até ao terremoto. Ele compôs 27 óperas e, no fundo, foi ele que inaugurou todos os teatros que foram construídos pelo Bibiana, nomeadamente o Teatro Forte, do Paço da Ribeira, depois o Teatro de Salvaterra e depois a Ópera do Tejo. Por isso era, de facto, o compositor, chamemos-lhe o regime, mas era o compositor consagrado naquela altura. Estes eram os teatros régios, o Teatro de Salvaterra, a Ópera do Tejo. O Teatro de Salvaterra houve um incêndio em 1817. Há uns palcos provisórios que eram muito utilizados e foram estes palcos provisórios que depois, este tipo de palcos, uma espécie de estruturas em madeira que até eram adaptadas a diferentes salas dos palácios, nomeadamente quando eu ponho o Teatro de Queluz entre aspas, é porque havia precisamente um palco em madeira que era adequado para duas salas do Teatro de Queluz. E de vez em quando faziam-se óperas no Palácio de Queluz, nesses palcos improvisados, não eram propriamente teatros de raiz. O chamado Teatro da Ajuda também, aqui há algumas imprecisões, porque pensa-se que houve um Teatro da Ajuda no tempo de Dom João V e um diferente, o tal que eu disse que o Bibiana construiu, mais recente, perto da Real Barraca da Ajuda. Mais tarde, anos mais tarde, vai ser construído o Teatro de São Carlos, não com dinheiros da família real, mas sim com dinheiros de algumas famílias endinheiradas, de 5 famílias endinheiradas que se juntaram e que financiaram a construção do Teatro de São Carlos, que foi no fundo uma situação intermédia entre um teatro régio e um teatro público, mas foi assim que o teatro nasceu à conta dessas famílias endinheiradas com o dinheiro que vinha do Brasil. Foi tudo a mesma fonte de rendimento. Eram negociantes do tabaco, eram negociantes do açúcar, diamantes. Destas figuras temos o Barão de Quintela, que é o dono do Teatro das Laranjeiras, que tinha os terrenos do Jardim Zoológico. O Jardim Zoológico era desta família e foram doados estes terrenos à Câmara e ainda hoje temos lá, digamos, o Teatro Thália, era de uma destas famílias que ajudou a construir o Teatro Nacional de São Carlos. Adiantando, os teatros públicos, aqueles que viviam à conta da venda de bilhetes ou de algum produtor com mais dinheiro e que tentava produzir algumas óperas, mesmo que não desse o dinheiro, investia naquelas produções. Temos um teatro do Bairro Alto, que era o tal onde se fizeram as óperas todas do Judeu, que vimos na sessão passada, do António José da Silva. Temos o de Praça da Trindade, que não era rigorosamente como é agora, e temos o Teatro da Rua dos Condes, que era onde foi o cinema dos Condes, mas, enfim, com muitas modificações, porque o grosso destes foram alterados pelo caminho, não estão como eram na época. Todos tinham um tipo de repertório, mas a ópera italiana era sobretudo passada aqui ou na Rua dos Condes. Depois havia teatros mesmo só de teatro, sem ser produções musicais, o da Graça, Teatro Salitre. Este, já vimos que foi construído pelo Bibiana, a partir de 51 foi começado a construir, houve um incêndio e
temos algumas produções, o tal David Pérez, que a estreou, e temos depois já ópera de alguns portugueses. Porque é que eu ponho aqui libreto de Metastasio e libreto de Goldoni? São homens das letras, os libretos têm a ver com os textos que servem as óperas, o Metastasio, ambos são italianos. No entanto, o Metastasio escreveu óperas sérias, dramas, com mortes de alguém, coisas diabólicas sempre, intrigas muito densas, a chamada ópera séria. Durante muito tempo foi mais comum a ópera séria. A partir de uma certa altura, com a ascensão da burguesia, que começou a poder ir aos teatros mediante pagamento de uma entrada, o público queria ouvir e ver outra coisa e começaram a surgir as óperas cómicas, a ópera bufa, e aqui temos o Goldoni, que foi um dos autores de muitas óperas bufas. Eu só quero fazer um reparo e dizer que estes autores foram autores de óperas do Haydn, foram autores de óperas do Mozart, por isso eram autores consagrados e que na época todos os compositores pegavam em libretos destes autores para as suas óperas. Não só nós, como os grandes autores desta altura. O João Melli, o Galuppi, ou o Haydn ou o Mozart, que vocês conhecem. Estes autores, já vamos ouvir música, sobretudo do Pedro António Avondano. Vou andando para a frente e tenho qualquer coisa aqui que foi... Isto é uma fachada do Teatro de Salvaterra e temos aqui um desenho do interior. Há uma particularidade, temos aqui o camarote real e temos aqui uma espécie de um anfiteatrozinho pequenino, ou seja, o rei e a rainha estariam ali e os amigos estariam dispostos ali por trás, todos juntinhos. Digamos que neste caso era menos comum haver só camarotes. O mais comum é ver o camarote real e depois os outros camarotes todos. Aqui há uma espécie de uma frisa conjunta para as pessoas mais próximas do rei. É um pormenor deste teatro, que era diferente de todos os outros nesse aspecto. Um cenário. O Bibbiena, para além de ter sido arquiteto, foi cenógrafo. Ele desenhou 81 cenários ao longo de toda a vida, por isso é muito material. Ele depois acabava por ter muito trabalho, porque tinha que desenhar cenários no papel, que depois eram feitos em grandes dimensões para cobrir os palcos. Temos aqui um cenário com uma perspectiva, um ponto de fuga. Aqui tínhamos várias entradas possíveis dos cantores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podiam haver várias entradas dos cantores. Temos a Ópera do Tejo, eu pensei que ia mostrar, isto é a Ópera do Tejo, desculpem, e na Ópera do Tejo, cá está, as duas produções, cá estão as duas produções, a primeira no aniversário da Rainha, 31 de março, a segunda no aniversário do Rei, e depois estava prevista para 4 de novembro a próxima. Estavam a ensaiar, não houve essa oportunidade, e lá está, ópera séria na mesma, porque são obras do Metastasio. O Mozart tem uma ópera com libreto de Metastasio que se chama A Clemência do Tito. Sobre imagens, como veem, temos aqui vários, era uma ópera como o de Salvaterra, com várias galerias também, já era uma obra tipicamente barroca, com vários andares, com camarotes. Havia uma disputa enorme sobre quem é que ficava aonde e em que camarote, e houve zangas por causa disso, porque aquele está no camarote mais próximo do rei e eu é que devia estar, nomeadamente o cardeal patriarca achava que devia estar no camarote logo ao lado do rei, mas afinal de contas, no camarote logo ao lado do rei estavam os filhos ilegítimos do Dom João V, isto era uma heresia, porque o Dom José reconheceu os seus meios-irmãos e então estavam no camarote ao lado do rei e o cardeal patriarca não quis aparecer. Depois os embaixadores também, uns não estavam uns com os outros, o de França não queria ficar com o de Espanha. Há tricas dessas todas bem documentadas em fontes na época
que são histórias interessantes. Desculpem. E temos aqui uma gravura da época das ruínas da Casa da Ópera, de como terá ficado a ópera com o terremoto. Esta gravura é bastante conhecida, acho eu. Tenho aqui um desenho de um cenário do Bibiana, a tinta da China. Era muito comum, como estes desenhos eram, como isto era simétrico, era muito comum estes desenhos serem só desenhados metade, porque eles tinham tanto trabalho e tinham prazos a cumprir e muitas das vezes só desenhavam metade do desenho, porque já sabiam para o outro lado era igual. Quando estavam a trabalhar em papel, e há muitos desenhos destes só a metade, e depois em grande aparece tudo, não é? No fundo isto é metade, no papel provavelmente só veria esta parte desenhada e depois o resto era igual. Este é um dos cenários do Bibiana na estreia da Ópera do Tejo. O Alessandro Nealíndia foi a estreia da Ópera do Tejo. Como veem, é um cenário muito barroco, cheio de colunas, muito grandioso, muito faustoso, que era o que era apreciado naquela época. Este tipo de arquitetura e de grandiosidade e ornamentação em termos arquitetónicos, até nos próprios cenários isto é visível. Outro cenário da segunda produção da Ópera do Tejo. Aqui, sim, é a primeira ópera que não é do David Pérez, que é de um senhor Mazzoni que também ficou por cá. E temos um cenário, pronto, é mais uma amostra de um cenário E aqui temos a capa do programa da Clemência de Tito e, mais por curiosidade, para o dia do aniversário, não é? Para o dia do aniversário de Sua Majestade Fidelíssima, Dom José Primo, Rei de Portugal, por aqui fora, o libreto do Metastásio e a música do Mazzoni. Esta era a capa da ópera. Eu recordo que o termo ópera não era a 100% usado nesta época, usava-se mais a designação drama per música. O termo ópera mais generalizado foi um bocadinho mais à frente, porque é o que está ali escrito, drama per música. E temos a mesma gravura, já é rigorosamente o mesmo, só que colorido, não é? A gravura pode-se fazer a preto e branco, que é o mais comum, mas esta foi replicada a cores e uma série delas do mesmo autor e da mesma época que representou algumas ruínas de edifícios aqui de Lisboa e está por ordem, não é? A Igreja de São Nicolau lá em cima, a Igreja de São Paulo, a Praça da Patriarcal e por aí fora. Agora, curiosamente, a Ópera do Tejo ficou, parte destas paredes principais ficaram em pé. Ficaram em pé e há estudos de arquitetura e de urbanismo que têm sido feitos e isto foi construído num local onde é hoje o Arsenal da Marinha. Era um edifício, paredes meias, de certa forma, com o Paço da Ribeira, no Terreiro do Paço. Do Paço da Ribeira, do Torreão do Paço da Ribeira, havia um corredor aéreo que ligava, digamos, o Paço da Ribeira, do rei e da rainha, ao camarote real da Ópera do Tejo. Por isso, a Ópera do Tejo era paredes meias com o Paço da Ribeira e é onde é hoje 3 edifícios públicos, que é o Arsenal da Marinha, o Cofre da Presidência e o Tribunal da Relação. Há estudos feitos, aquilo é um bocadinho caótico do ponto de vista da construção destes edifícios e há estudos recentes feitos que atestam que algumas destas paredes foram mantidas e foram utilizadas como paredes mestras dos edifícios que estão lá. Porque aquilo acho que é um quebra-cabeças, um puzzle de 3 edifícios construídos um bocadinho tipo manta de retalhos, que no fundo teve a ver com o aproveitamento das ruínas deste teatro para os edifícios que lá estão. No fundo isto contraria
todo o espírito que foi da construção da cidade, que é uma planta geométrica na zona da baixa. Mas pronto, houve tanta coisa a cair, tanto entulho, tanta pedra, tanta coisa que tinha que ser removida e deitada para o lixo, que nem tudo foi removido e deitado para o lixo e construído de novo. Há algumas situações que foram reaproveitadas e este foi o caso. Este foi o caso com estes edifícios que já referi. Ora bem, o que é que se passou no dia 1? Onde é que estava Sebastião José? Já lá vamos. Onde é que estava Sebastião José no dia 1 de novembro? O que é certo é que o terremoto, como é sabido, foi sentido em muitas partes da Europa, em África, na costa africana, nas ilhas, inclusivamente no Brasil, na América, na Inglaterra. Houve muitos sinais deste fenómeno sísmico na altura e as pessoas foram sendo informadas, sendo que a divulgação e as notícias corriam às vezes lentamente, não tão rápidas como hoje. O Voltaire, o filósofo, em dezembro, está a escrever uns poemas sobre o desastre de Lisboa. E eu vou, um mês depois, ele já tinha publicado ele publica em 56, desculpem. Ele escreve em dezembro e é publicado em 56 podem ler assim rapidamente, enfim, tenta reconstruir o pânico e a situação que se terá vivido aqui em Lisboa durante o terremoto, mas há uma frase aqui que está assinalada amarelo, em que ele refere: filósofos iludidos que bradais, tudo está bem. Havia uma corrente, que era a corrente do otimismo, do Leibniz, que dizia que tudo está bem no melhor dos mundos. E, no fundo, Voltaire não estava muito de acordo com esta corrente e resolve dizer: não, nem tudo está bem, de facto, às vezes há coisas que nos ultrapassam, mas, atenção, não é Deus o responsável por essas questões, não é? O próprio Kant, o filósofo, fez uma tentativa de explicação destes fenómenos sísmicos do ponto de vista científico, não esteve muito longe daquilo que é hoje, mas houve muitos aspectos científicos que o sismo de Lisboa veio levantar, junto de toda a comunidade da altura, e isto é a continuação daquele poema. Isto é a continuação daquele poema, e o Voltaire diz: Lisboa, que vícios é que ela tem a mais do que Londres ou que Paris, não é? Lisboa está arruinada e em Paris continua-se a dançar. E ele alega que não é suposto Lisboa ter sido vítima de um sismo, não é Deus que quer castigar o povo lisboeta, que era esta a posição do jesuíta Malagrida, que publicou no mesmo ano este livro, em que achava que as causas do terremoto tinham sido causas de mau comportamento da população, dos nobres, toda a gente. Esta obra vai ser censurada começa por ser censurada pela Santa Sé, começa por ser censurada por Roma, porque a campanha anti-jesuíta por parte do Marquês de Pombal foi tão grande que ele, de facto, consegue que a Companhia de Jesus fosse banida. E este documento, como sendo um documento de um jesuíta, vai ser primeiro censurado por Roma e depois vai ser censurado aqui e vai ser censurado noutros locais. Assim como o próprio, estou a dizer errado, não é o poema, vai ser censurado esta obra do Voltaire. Já lá volto. Agora estou baralhada.
mas já lá vou. Uma obra do Voltaire que vai ser censurada, o Candide. O Candide, que é uma obra do Voltaire, em que ele fala do terremoto de Lisboa, já vamos ouvir, vai ser censurada. Vou passar a primeira música, desculpem-me esta introdução enorme, em que não ouvimos música. Vou passar esta primeira música do Telemann, era um dos compositores mais considerados na Alemanha, mais do que o próprio Bach. Perdeu em concurso o lugar e a oportunidade, o Bach perdeu em concurso com o Telemann como mestre-capela da cidade da Catedral de Hamburgo, que era onde ele estava. O Bach ficou em segundo lugar, mas pronto, hoje o Bach é um compositor até mais considerado que o próprio Telemann, mas o Telemann compôs esta obra, a chamada Ode do Trovão, em que ele se refere ao terremoto. Aliás, foi uma encomenda que lhe fizeram, porque as pessoas estavam tão surpreendidas com este fenómeno, na altura, que a Câmara Municipal de Hamburgo resolveu comemorar e decretou um dia de penitência em memória das vítimas do terremoto aqui para dia 11 de março e encomendou esta obra ao Telemann para terem uma peça musical para ser tocada cuja temática tivesse a ver com o terremoto. Eu recordo que a cidade de Hamburgo, por exemplo, mandou para Lisboa víveres, mantimentos para alimentar a população aqui. Tivemos muitas ajudas humanitárias, como dizemos hoje, tivemos imensas ajudas humanitárias de montes de cidades europeias e Hamburgo foi uma delas. Por isso, a Ode do Trovão tem, quer dizer, é muito interessante de ouvirmos. E vou passar uma área do tenor, em que é este o título da área, A Voz de Deus sacode os mares, tem a ver com o marmote que secundou o sismo, como toda a gente sabe, que a cidade foi depois inundada de água à conta de um tsunami, abaixo da cidade, e depois vieram os incêndios. E temos depois o dueto do baixo, Ele troveja para que seja glorificado. Eu vou pôr... Antes de vermos, eu até posso mostrar que temos aqui a estrutura desta peça. No fundo é uma peça em duas partes. O que vamos ouvir é esta área do tenor e depois este dueto entre dois baixos e um bocadinho do final do coro. Esta foi a secção que foi tocada no dia 11 de março de 56. Depois o Telemann, isto teve tanto sucesso, esta foi das obras mais bem-sucedidas no tempo de Telemann, que ele depois acrescentou esta segunda parte e hoje em dia, quando se toca-se toda a peça. Vamos ouvir então a área do tenor, muito curta. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her. Die Stimme Gottes erschüttert die Meere, die Winter wandeln vor ihm her, vor ihm her, vor ihm her. Die Winter wandeln vor ihm her. Der Himmel, ordnet gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier. Der Himmel, ordnet gekleidet die Erde, auf großen Wassern donnert hier. Auf großen Wassern donnert ihr.
muitíssimo curta, ao contrário do que era habitual. As áreas destas obras eram super longas, mas como isto tem a ver com uma situação de alguma inquietação vivida na altura, o Telemann optou por fazer áreas muito pequeninas para precisamente dar essa sensação. Agora o dueto dos baixos. Os trêmulos dos timbales o tempo todo. E agora a secção de coro, uma perspectiva de glorificar, apesar de tudo, Deus e o seu poder. E está a repetir, mas eu prefiro interromper para seguirmos e ainda em torno do Voltaire, depois daquele poema sobre dos desastres de Lisboa, que puderam ler, ele escreve uma outra obra que foi também censurada. Estava eu há pouco a dizer. Ele escreve uma obra, que é o Cândido ou o Otimismo, precisamente um pouco caracterizando a tal corrente filosófica do otimismo, e é uma obra onde há
desgraças. É uma obra que foi censurada porque o nível satírico foi tão grande, porque ele descreve, no fundo, há uma figura que é o Cândido, que anda a percorrer o mundo fora, e ele vai descrevendo os sul-americanos, os franceses, os búlgaros, os ingleses, os austríacos, todos como péssimas figuras, ou porque uns são déspotas, outros são avarentos, outros são teimosos. Nós somos retratados como muito supersticiosos, muito fanáticos do ponto de vista religioso e muito supersticiosos. O que é certo é que isto era tão mauzinho em termos de crítica que foi censurado primeiro em Roma e depois foi sendo censurado noutros locais, Portugal, França e Áustria. O Bernstein, que é um compositor do século XX, não é? Que todos conhecem, todos com certeza assistiram em alguns programas dos concertos para jovens, o Bernstein compôs uma opereta de 56 com base neste texto. O texto é muito divertido. O texto é um conjunto de histórias caricatas e divertidas, mas com muita crítica de costumes. E o Bernstein compôs esta obra, e vamos ouvir 10 minutos, que é o momento referente a Portugal, a Lisboa. Ele vai falar de um dia extraordinário, que era um dia um dia feriado, havia uma feira, havia muita gente na rua, que é o dia 1 de novembro, e depois mais à frente vai tornar a falar na condenação de uma personagem num auto de fé. Vamos ver como ele trabalha isto do ponto de vista musical, porque nas palavras do Voltaire, houve uns autos de fé a seguir ao terremoto. Isto não é verdade, de facto. O único auto de fé que houve foi o do Malagrida, mas foi em 61, que foi quando ele morreu. Nesta altura do terremoto, eles tinham mais com que se entreter do que estar a condenar pessoas na fogueira. Na fogueira morreu muita gente, sim, mas não de propósito, certo? Por isso, há aqui algumas coisas que são imprecisões da parte do próprio texto, vamos dar o desconto, mas a obra é muito interessante. Eu lamento que esta versão é traduzida, mas só as partes cantadas, traduzida em inglês, e as partes faladas não são traduzidas, mas pronto, dá para perceber pelo sentido, mais ou menos. Há ali alguns comentários jocosos que nos vão passar um bocadinho à margem, tenho a impressão. 40. Desculpem, isto agora já é... Men worship Venus everywhere, as may be clearly seen. For decorations which I bear are nobler than the croix de guerre, and gained in service to our fair and you. Este, supostamente, é o Pangloss, que é o filósofo em si, o protagonista do otimismo. Por isso é uma figura que aparece sempre e que, quando esteve em Lisboa, morreu num auto de fé, precisamente, e depois mais tarde torna a aparecer ressuscitado, não sei aonde, e torna a cena. Mas ele aqui em Lisboa, de princípio, morre. Agora é que é assim a secção de Lisboa. The kindly Anabaptist, remember him, takes them both aboard a ship bound for Lisbon. Pangloss argues with the Anabaptist. Ergo, this must be the best of all possible worlds. Why? Men were not born wolves, and yet everywhere they've turned into wolves. Know what I mean? Yes. Well, our debate
was interrupted by a storm. The kindly Anabaptist, while trying to rescue a sailor, is kicked into the sea and drowned. And the ship splits in half. Candide and Dr. Pangloss float ashore on a plank. At that moment, as Voltaire puts it, quote, "A volcano near Lisbon fulfills its natural function and erupts," unquote. 30,000 men, women, and children are killed. Candide and Pangloss are arrested as heretics by spies of the Spanish Inquisition and are taken to the auto da fe, public torture and execution surrounded by all the fun of the fair. Here they face the Grand Inquisitor and his henchmen. What a day for an auto da fe. What a sunny summer sky. What a day for an auto da fe. It's a lovely day for drinking and for watching me go fly. Hurry, 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 watch it fly. See the great Russian bird. Why a comb for your hair? But the price is much too high. Here be potions and pills for your fevers and chills. But we haven't any money, so there's nothing we can buy. Any kind of metal, any kind of metal, any kind of metal, bought and sold. Any kind of metal, any kind of metal, any kind of metal, turn to gold. Pots and pans, metal cans, bought or traded or sold. I can turn them into gold. Pans and pots and whatnot, trading new ones for old. For a tiny fee, my alchemy can turn them into gold. Hurry, 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 come and hurry, 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 come and hurry. What's a fair, what's a fair, it's a fair. Desculpem, isto é uma feira no dia do Alto de Fé. Há pouco disse que era dia 1 de novembro, mas não. Estava... Me? I'm too sick to die. What do you mean, sick? Oh, my darling Paquette, she is haunting me yet with a dear souvenir I shall never forget. 'Twas a gift that she got from a seafaring Scot. He deceived, he believed in Charlotte. In Charlotte from his dame, who was certain it came with a kiss from a Swiss. She'd forgotten his name, but he told her that he had been given it free by a sweet little cheat in Paris. Not a man from Japan, then a Moor from Iran, but the Moor isn't sure how the whole thing began. But the gift you can see, and a long pedigree, when at last it was passed on to me. Love is sweet, and the custom is sound, for it makes the world go round. I repeat, love is sweet, and the custom is sound, for as we have shown, it's love alone that makes the world go round. Oh, well, the Moor in the end spent a night with the friend, and the dear souvenir just continued its trend to a young English lord who was stung, they record, by a wasp in a hospital ward. Well, the wasp on the wing had occasion to sting a Milano soprano who brought home the thing to a young paramour who was rendered impure and forsook her to look for the cure. Thus he happened to pass through Westphalia, alas, where he met with Paquette, and she drank from his glass. I was pleased as can be when it came back to me, makes us all just a small family. Malhão, malhão!
Are the culprits innocent or guilty? Guilty. Shall we pardon them or hang them? Hang them. Are our methods legal or illegal? Legal. Are we judges of the law or laymen? Laymen. Shall we hang them or forget them? Guess them. The supreme moment has arrived. All ye faithful, genuflect. Ladies and gentlemen, one final word. Now, God, in his wisdom, made it possible to invent the rope. Em Booking.com. Extraordinário, não é? De facto, isto é o máximo. É mesmo um sentido de humor muito, muito interessante. Ora, estávamos nós, antes de fazer um intervalo, antes de fazermos um pequeno intervalo, esta é uma curiosidade só, uma pequena curiosidade. Este é mais um texto sobre o terremoto de um outro autor e que foi tornado uma ópera de um compositor italiano. De qualquer forma, este autor foi quem escreveu o Fidelio de Beethoven. Foi o mesmo senhor que escreveu o Fidelio de Beethoven e, no fundo, isto é uma ópera. No fundo, é o texto, há uma ópera sobre este assunto. Por acaso, nunca vi que tenha sido feita. Tenho pena, porque já agora... pronto, ok, não foi feita. Esta ópera do Piccini com o texto de um francês sobre o nosso assunto. Ora bem, o que é que se passa em termos de imprensa em Portugal? Na altura, isto eu acho... há uma Gazeta de Lisboa, que é semanal. A publicação do primeiro número a seguir ao terremoto tem como capa esta imagem, em que se fala só na morte de um senhor, Luís Augusto de Bourbon, que tinha falecido em outubro em França. Ou seja, esta Gazeta de Lisboa estava sempre muito desatualizada em relação... Ou seja, não pretendia
noticiar as notícias de Lisboa. E mais uma vez temos esta comprovação, há um terremoto, sai um jornal, o único jornal que havia na altura, desde 1715 que havia este jornal, tinha como se diz, tinha uma edição muito reduzida de número de exemplares, era cerca de 1500 exemplares, e esta é a capa da Gazeta de Lisboa. Só no final, a última notícia da Gazeta de Lisboa, tipo nota de rodapé, é que temos este texto que nos aparece neste. Mas em vez de estar só a dizer mal, pronto, ok, vamos dar o benefício da dúvida. Não é o benefício da dúvida, era assim esta Gazeta. Na semana seguinte, torna a aparecer a mesma Gazeta com uma notícia reduzida só sobre o que se tinha passado em Lisboa, que é a dizer que a Torre do Tombo tinha caído, mas tinham salvado o Arquivo Real do Reino. Por acaso tinha sido o arquiteto Manuel da Maia que tinha estado responsável pelo resgate de todo este espólio, foi ele a figura que andou de volta dessa questão. De qualquer forma, isto era um periódico com algumas páginas, não vou ser assim tão mazinha, porque nas 8 páginas deste exemplar de 13 de novembro, 4 delas são sobre os estragos ou as consequências que houve do terremoto na Andaluzia. E aí sim, em Cádiz, em Sevilha, aqui e acolá, tinha havido muitos estragos. Mas sobre Lisboa, só tínhamos este assunto. Ou seja, sobre Lisboa as pessoas estavam a vivê-lo, efetivamente. Se calhar não era preciso dizer muito e de facto, nas semanas seguintes, a Gazeta de Lisboa vai continuar a noticiar o terremoto, mas sempre nesta perspectiva. Era um jornalismo, se é que assim podemos dizer, mas era um jornal noticioso que se preocupava sempre em contar as notícias que vêm lá de fora. De maneira, como é que estão a viver os problemas do sismo no estrangeiro. E nas meses seguintes é que temos sim as notícias do Algarve, as notícias nas várias cidades de Portugal, mas de Lisboa eram assim notas de rodapé no final das 8 páginas, mesmo no fim. Ora, 1 de novembro, certo? Onde é que estava o Marquês de Pombal? Esta frase, que às vezes é falada até sem referir o fechar os portos, não é? Enterrar os mortos e cuidar dos vivos, costuma ser atribuída ao Marquês de Pombal. Mas não é da sua autoria, é de um general que estava próximo do Dom José e que a terá proferido no próprio dia, logo a seguir ao terremoto, quando se reuniram uma série de pessoas em torno do rei para tentar perceber o que fazer. O Marquês de Pombal, na altura não, a casa dele em Lisboa era na Rua da Formosa, que é hoje a Rua do Século, onde está o Ministério do Ambiente. O terremoto não afetou o Bairro Alto, nem o terremoto, nem o tsunami, não chegou ao Bairro Alto, de maneira que o próprio Marquês de Pombal não tinha percebido a dimensão, nem percebeu a própria dimensão do cataclismo no próprio dia, porque não foi para o Terreiro do Paço, não foi para a zona baixa da cidade, porque desceu a cavalo de um burro, sim, desceu, foi diretamente, deixou a família em casa, e foi até Belém, onde estava a família real, foi até lá e mais algumas pessoas se juntaram com o Dom José e o que fazer? E o general Pedro de Almeida disse, há 3 coisas fundamentais que temos que fazer: enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. De facto, avizinhava-se problemas de fome, peste, pirataria, criminalidade e havia que agarrar a situação. Há uma série e começa aqui, digamos, o período áureo
do momento político do Marquês de Pombal, agora não me ocorrem outras palavras, mas é evidente que ele, para restaurar e para construir a cidade, houve uma equipa enorme que trabalhou juntamente com ele, nomeadamente estas 3 grandes figuras que ficaram encarregues cada uma das suas secções. Nomeadamente o Duque de Lafões, que muitos dos mortos foram deitados ao Rio Tejo, porque não havia tempo para estar a sepultar milhares de pessoas que foram encontrando. Muitas foram deitadas ao rio, outras foram sepultadas. Logo de seguida havia que limpar o entulho para as pessoas poderem circular, de maneira que isto ficou tudo encarregue o Duque de Lafões. O Marquês de Alegrete tinha um cargo semelhante ao nosso Presidente da Câmara, de hoje encarregou-se de alimentar o Rossio. A Praça do Rossio foi a zona central onde se recebiam os víveres. Todas as populações ao redor de Lisboa foi lançado um apelo para que as pessoas trouxessem todos os excedentes alimentares para o Rossio, para poder se alimentar as pessoas. As pessoas foram acomodadas em montes de sítios que não tenham ruído. Por exemplo, há um sítio onde foram acomodadas 2.000 pessoas, foi na Embaixada de Espanha, ali aquele palácio, que é o Palácio dos Meninos da Pavilhavã, que eram os tais filhos ilegítimos do Dom João V, tiveram lá 2.000 pessoas a viver naquele palácio logo nesta altura. E tiveram lá 2 meses, até terem os seus locais para onde poderem viver. Por isso, tudo isto foi uma máquina muito complicada, mas nós sabemos que quando queremos, até sobretudo em situações de crise, nós temos essa fama de que em momentos de crise os portugueses dão tudo por tudo e têm um bom poder de desenrascanço. Isto não devia ir ali para a gravação, mas conseguimos resolver as questões prioritárias. E depois tínhamos um marechal que andou a vigiar a costa, a prender pessoas que andavam a pilhar-se. Inclusivamente foi outra vez decretada a pena de morte. Foi decretada a pena de morte para quem fosse apanhado a roubar e a pilhar, e matavam-se mesmo pessoas. Houve muita gente que foi morta porque andava aí a piratear. Foram cobrados impostos e multas para quem saísse da cidade e para quem levasse coisas indevidas, porque todas as pessoas, no fundo, eram hipotéticas pessoas que podiam ajudar, pelo menos na limpeza da cidade e a pagar na limpeza da cidade. Isto depois dos fogos. O que é que eu tenho para dizer mais? Desculpem. Sobre este assunto, depois seguiu a parte da reconstrução da cidade. Tinha feito pouco mais do que um mês. O arquiteto Manuel da Maia já estava com 5 projetos arquitetónicos para a cidade, em discussão. Trabalhou bem, convenhamos, trabalhou muito bem. Havia um deles era reconstruir a cidade tal como estava, outro era construir uma nova cidade na região de Belém, era um dos planos, e outros era construir mais um andar. Haviam 5 planos, mas ganhou o mais ousado, que seria construir uma cidade completamente nova, à imagem da arquitetura iluminista da época, com uma planta geométrica, tipo quase um tabuleiro de xadrez, que é aquilo que nós temos hoje na Baixa de Lisboa. Para isso teve que se aplanar a cidade, porque a cidade ali naquela zona tinha altos e baixos, não era assim tão plana como ela hoje é.
deu imenso trabalho, mas foi isso que se construiu, no fundo, uma baixa com paralelas e perpendiculares, com avenidas muito largas, já para aquela altura, e que desembocava numa praça gigante, que ainda hoje é grande, mas na altura ainda, em termos comparativamente, uma cidade enorme, com um arco de triunfo e com uma estátua do Dom José. Pronto, vingou esse plano, e foi esse plano que o Marquês de Pombal foi apoiando os vários arquitetos que tiveram envolvidos nesta reconstrução da cidade. Cá temos o Carlos Mardel, o tal húngaro, que já cá estava e que tinha estado relacionado com a construção do aqueduto e do Mafra e que também esteve envolvido na reconstrução de Lisboa. Eu passo a explicar que eu esqueço que tenho isto. E aqui temos uma pintura, talvez a pintura mais célebre do Marquês, pintada já em 66 por dois autores franceses que eram reconhecidos retratistas e que pintaram muitos monarcas na altura. Isto foi encomendado por duas pessoas próximas do Marquês. E temos aqui uma série de plantas. Temos aqui um homem seguro, confiante, com um sorriso até afável, com um conjunto imenso de não sei quantas plantas à beira dele. No fundo, é um homem que é o reconstrutor da cidade depois do sismo e onde temos já um esboço da estátua do Dom José I. Essa estátua foi construída em 75. Aqui temos o Dom José. É a primeira estátua equestre em Portugal, construída, ou seja, não há mais nenhuma anterior a esta, e é a primeira estátua, inclusivamente, construída de uma pessoa enquanto viva. O mais comum, às vezes, eram estas estátuas serem construídas, muitas vezes já a pessoa tinha morrido. Não, o Dom José estava vivo e a estátua foi construída nesta altura. Até foi muito caricata a montagem disto. É uma peça única, não quiseram fundir aquilo em duas peças, não quiseram fazer aquilo em duas peças para ser mais fácil de montar, de maneira que tiveram que se partir algumas paredes e algumas arcadas para a estátua poder passar até ao Terreiro do Paço, e depois no dia da inauguração, que foi no dia dos anos no dia 6 de junho, no dia dos anos do Dom José, na inauguração havia um pano a cobrir a estátua e quando quiseram tirar o pano não saiu, teve que subir não sei quem lá acima para conseguirem tirar a estátua, tirar o pano que cobria a estátua. Houve assim uma série de incidentes cómicos, divertidos, mas que às vezes acontecem. Isto foi construído em 75, no Terreiro do Paço, mas temos um retrato do Marquês na própria estátua, que está aqui, sim, ou seja, o que vemos aqui, nesta espécie de escudo, é precisamente também a figura do Marquês de Pombal, juntamente com o Dom José, nesta obra escultórica. Voltando à mesma imagem, ao mesmo trabalho a óleo, dizem os entendidos, eu acredito que sim, já não sei se é, pronto, eu vou acreditar que sim, que o Marquês aponta ali no ponto de fuga, aponta para uma série de embarcações que vão sair pelo rio fora, que tem a ver com a expulsão dos jesuítas. Há quem diga que o Marquês está a apontar para os Brascos, porque são os jesuítas que se vão embora. Eu não sei se isto é verdade, se é um lado simbólico, mas é essa a interpretação mais comum daqueles navios no rio. E, voltando um bocadinho à história da Companhia de Jesus, recapitulando algumas coisas que já foram faladas e acrescentando outras, temos aqui a expulsão dos jesuítas em 59, mas que, como eu tinha dito, uns anos antes
esta companhia tinha sido expulsa do Brasil pelas razões que já tinha falado. Eles dominavam o comércio por completo no Brasil, as fontes de rendimento não chegavam à coroa portuguesa, aqui ao Estado português, e para além de pôr as populações indígenas contra o governo português, e isso tudo foi acompanhado pelo irmão do Marquês de Pombal. Mas o que é certo é que esta luta contra os jesuítas, esta campanha anti-jesuítica, foi extensiva a outros países, França, Espanha e a 2 cidades-estados, até ser extinta por um Papa em 73. Depois foi reabilitada, já no século XIX, mas houve ali um período em que os jesuítas desapareceram do cenário e em Portugal, ligado ao ensino, porque os jesuítas dominavam as universidades, dominavam o ensino por completo, vamos ter a Ordem de São Filipe Neri, que vai permitir o aparecimento de novos cursos científicos, vai permitir uma abertura em relação à vida, à ciência e ao progresso, muito mais, numa perspectiva muito mais iluminista do que era a perspectiva dos jesuítas. Depois temos aqui o tal jesuíta Malagrida, que vai ser morto Este sim é que é no Terreiro do Paço, desculpem, o meu lapso de há bocado. Este sim é que foi condenado num auto de fé no Terreiro do Paço, em 61. Foi o último auto de fé, porque depois a Inquisição foi extinta e, enfim, é o que eu tinha comentado já na sessão passada, curioso como é que a Inquisição vai condenar um jesuíta ultradevoto, em vez de ser um judeu, ou um herege, ou uma prostituta, ou um homossexual, que eram as principais vítimas dos autos de fé naquela época. Avançando e retomando aspectos musicais, assim como Dom João V mandou músicos para Roma, aqui o Dom José vai mandar músicos para Nápoles. Roma era uma cidade cujo ensino da música estava muito mais vocacionado para a música religiosa, por ser o centro do papado. Nápoles era precisamente uma cidade muito mais voltada para a ópera, onde começaram a surgir os primeiros conservatórios, as primeiras instituições de música. Havia 4 conservatórios em Nápoles e estes compositores vão estudar em Nápoles, por acaso todos no mesmo conservatório, e, passado pouco tempo, regressam para assumir alguns cargos importantes. O João de Sousa de Carvalho é talvez destes 3 o mais importante. Teve 6 anos como bolseiro em Nápoles e vai ser o sucessor do David Pérez, o tal de que já falámos, que morre em 78. O David Pérez tinha referido que compôs imensas óperas, das quais passaram nos vários teatros naquela altura, antes do Tremor de Terra, mas não ouvimos nada dele em termos de música. Vamos ouvir agora, mas não vamos ouvir ópera, vamos ouvir uma das obras que é talvez a mais conhecida e a mais tocada dele, que é uma obra religiosa. Ele depois dedica-se à composição sacra e tem uma obra que se chama Matutini dei Morti, que compôs em 74, depois de ter composto aquelas óperas todas, e cuja temática é uma espécie de um requiem, no fundo é uma espécie de uma missa de requiem, mas à qual ele chamou os Matutinos dos Mortos. Vamos ouvir uma área do baixo, onde a temática tem a ver com a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro foi ao que constam dos primeiros milagres de Jesus Cristo, em que ele ressuscita um senhor que estava já morto e sepultado há 4 dias e vai ser ressuscitado. E a temática desta área é esse assunto. É um baixo profundo, é uma voz muito grave, porque precisamente tem a ver com esta ideia de alguém que está morto, está
já no outro mundo, não se sabe se no inferno, se no paraíso, pela voz se calhar está no inferno, porque ele vai dar uns baixos muito graves, como vão poder ouvir. De qualquer forma, esta ópera, esta espécie de oratória, é uma obra belíssima. É uma obra belíssima, muito influenciada pela ópera. Vamos ter secções cantadas muito virtuosísticas, como fazia parte na ópera, mas vamos ter secções corais também muito intensas. Vamos ter muitos contrastes. É uma obra cheia de contrastes, quer muito forte, depois quer muito piano, porque digamos que era a norma do barroco musical, era explorar esses contrastes ao máximo. Vamos ouvir esta obra do Pérez. Esperem. Bem, está a acabar. Como perceberam, esta ideia de um momento muito vivo, muito animado e depois um silêncio e acabar com um piano, estes contrastes são muito típicos deste período barroco. Sobre os outros compositores portugueses, agora sim, vamos ver o que se passa com os bolseiros. Esta é a capa da edição, da partitura,
que foi publicada em Londres. Este é o David Pérez, com uma coroa de glórias, com uma coroa de loureiro, ali, como manda, digamos, a tradição greco-latina. E temos o tal Sousa de Carvalho, que vai compor muita ópera, porque Dom José, de facto, era um grande apreciador de ópera e fazia parte para estes autores comporem ópera, mas antes de ouvirmos um bocadinho desse repertório, todos estes compositores vão compor muita coisa para teclado. Porquê? Porque a norma era que estes autores fossem os professores de piano, que não era de piano, que era de cravo ou de teclado, eram os professores de música, vá lá, da família real e às vezes de outras figuras. Um destes bolseiros, inclusivamente, o Jerónimo, foi professor do William Beckford, por exemplo. Quando o William Beckford esteve cá, ele foi professor dele. Por isso não é só, digamos, a família real. O João de Sousa Carvalho, vamos ouvir um bocadinho de uma tocata, o andamento lento. O que nós temos aqui, o que é? É uma obra para teclado, que é composta em duas secções, dois andamentos. Vamos ter um andamento rápido, que por acaso aqui vamos ouvir em segundo lugar, eu vou inverter a ordem, e vamos ouvir primeiro o andamento lento. Ouvir o andamento lento e depois o rápido. Primeiro vai ser tocado num cravo. Um cravo era o instrumento mais comum, enfim, daquela altura, que era um instrumento que não faz nem pianos nem fortes. Tem sempre um registro sonoro que é regular, que é sempre o mesmo, embora possa ter uns botõezinhos que se podiam acionar, que são os chamados registros. Ao acionar um determinado registro, eu podia ter uma sonoridade um bocadinho diferente, de repente, todo o instrumento vai ter uma sonoridade um bocadinho diferente, depois aciono outro registro e vou ter uma outra sonoridade. E era tudo o que ele fazia em termos de dinâmica, em termos de crescendos, diminuendos, fortes pianos, o cravo não fazia. E por isso mesmo é que vai surgir um outro instrumento de tecla, ao qual se vai chamar de piano forte, porque esse sim vai fazer pianos e fortes, ou seja, sons mais baixinhos e sons mais intensos. Vamos ouvir primeiro num cravo, onde a meio da peça, precisamente o intérprete puxa um dos tais botõezinhos e percebemos que a sonoridade, em termos de timbre, é um bocadinho diferente. E depois ouvimos o piano forte, que era um instrumento que já estava a começar a ser mais tocado. Um bocadinho diferente o timbre. Outra vez o outro, sim? E agora vamos ouvir, sim, o primeiro andamento desta peça
tocada num piano forte, e vão perceber que há já dinâmica. Obrigada. Receita para um intestino com final feliz. Dulcolax atua apenas onde necessitas, estimulando o movimento natural do teu intestino. Experimenta Dulcolax e... Este instrumento, há uma família de construtores de instrumentos deste tipo, que era a família Antunes, e que tanto construía pianos fortes como cravos. Há alguns destes instrumentos, esta é a data deste, estão no Museu da Música e pronto, alguns sobreviveram, outros desapareceram, mas pronto, tem uma sonoridade muito, muito própria. Do João de Sousa Carvalho, queria passar um bocadinho de uma abertura de uma ópera, que é O Amor Industrioso, uma ópera que está aqui. No fundo, estas foram as óperas portuguesas que foram tocadas ou no Teatro de Salvaterra ou no Teatro da Ajuda, porque a Ópera do Tejo já era, não é? Por isso, para fazer umas óperas com umas encenações mais à séria, tinha que ser o Teatro da Ajuda, era uma coisa pequenininha, mas pronto, o Teatro de Salvaterra era maior. Temos óperas destes autores todos, não é? O Jerónimo Francisco de Lima, o João de Sousa Carvalho e o Pedro António Avondano. Vamos ouvir a abertura do Amor Industrioso e depois vamos ouvir um bocadinho do Pedro António Avondano. Isto é um cenário, não agora do Bibiana, mas do Inácio de Oliveira Bernardes, para a obra do João Cordeiro da Silva. O estilo de cena é mais ou menos parecido com o do Bibiana, embora seja menos sumptuoso, que não é o caso deste interior, mas há alguns interiores que deixam de ser tão sumptuosos, porque também a ópera bufa começa a imperar, e como a ópera bufa não se passa num ambiente palaciano, os próprios cenários têm que estar em concordância com a temática da ópera. Se a ópera é uma brincadeira, uma intriga amorosa com personagens populares, que era o mais comum na ópera cómica, há determinados cenários que deixam de ter este Fausto tão rico de um palácio. Eu não disse, mas digo agora, era muito comum sempre no Carnaval haver uma ópera. E aqui, particularmente, eram óperas até cómicas, porque o Carnaval é um momento de distração. Por acaso não é o caso desta, mas no Carnaval quase sempre era uma ópera cómica que eles passavam. Aqui temos um outro cenário do mesmo cenógrafo, que por acaso isto é a tinta da China e umas aguadas, são desta época, os cenários, e este cenário da obra do Pedro António Avondano, que é a única ópera
ópera deste compositor que sobreviveu na íntegra. Tudo o resto se perdeu, a única que chegou completa até aos nossos dias é o Il Mondo della Luna, que é uma ópera cómica, que foi feita no Carnaval, esta sim era cómica e foi feita no Carnaval. Temos ali um sujeito ao pé de um telescópio enorme, que estava a observar a Lua, e este seria um dos cenários da ópera. E é um excerto deste senhor que vamos ouvir, daqui a bocadinho, mas primeiro vamos ouvir a tal abertura do Amor Industrioso, um bocadinho só, talvez, de cada um dos andamentos. É uma obra muito conhecida, esta sinfonia que se costuma tocar, sinfonia ou abertura que se costuma tocar do Amor Industrioso. Desculpem, já perceberam que o cenário é aqui o jardim da casa, certo? Muito bonito, a imagem talvez não esteja muito nítida, mas vamos ouvir um bocadinho de toda esta obra. Esta obra são 8 minutos. Esta obra, em termos de abertura, isto é uma ópera. Isto é uma ópera que demora, provavelmente, cerca de 3 horas. O que vamos ouvir é a introdução instrumental que antecedia sempre estes géneros musicais. Esta introdução instrumental, na época, tanto se podia chamar de abertura, mas às vezes também tinha a designação de sinfonia em determinadas situações. Vamos então, e era sempre em 3 partes, uma secção rápida, depois uma lenta e outra terceira secção que ainda era mais rápida que a primeira. Vamos ouvir o princípio do andamento 1. Voltou ao princípio, não é? Esta secção, e vamos então para o andamento lento, que é sensivelmente aqui.
acabámos por ouvir o Serenamente na íntegra, também não é assim muito grande, e foi um bom momento da música, da melhor música do João de Sousa Carvalho. No que toca à autoria destes compositores, são sempre os mesmos autores, não é? Estes foram as óperas que foram encenadas na altura do Dom José I e depois na altura da Dona Maria, no Teatro Salvaterra, no Teatro da Ajuda, e foram só nesses teatros que estas obras foram sendo produzidas. Para além dos autores portugueses, que são estes três, e as respectivas obras, quer obras sérias, quer obras cómicas, houve um conjunto imenso de compositores italianos só, porque no fundo havia um domínio da música italiana na Europa toda, que óperas destes autores que foram feitas cá, nomeadamente o Jommelli, ganhou a todos os outros, porque lhe eram encomendadas, houve uma altura em que lhe encomendaram 2 óperas por ano ao Jommelli para serem encenadas cá, e foram ou no Teatro de Salvaterra, que continuou a sua atividade, ou no Teatro da Ajuda. Eu, de qualquer forma, não o referi, mas depois do terremoto, obviamente que todas estas encenações, todas estas produções foram interrompidas e só 9 anos depois é que se retomou esta atividade operística. Por isso, só em 1763, é que esta atividade da ópera em teatros específicos é que foi retomada, porque obviamente havia muita coisa para tratar e nada disto era importante, de maneira que a música ficou um bocadinho relegada para segundo plano, como é evidente, não é? Do Pedro António Avondano, ele foi aluno, foi filho de um violinista italiano que foi contratado para vir trabalhar para a corte do Dom João V. Ele já é filho desse Avondano, também ele próprio violinista, eram excelentes violinistas, quer o pai, quer o filho, e compôs esta ópera cómica, para além de ter composto obras religiosas e repertório para teclado, que era mais ou menos habitual comporem. Vamos ouvir esta área. É este o texto todo que vamos ver cantado. Como não tem tradução, não tem legendas, eu achei simpático pôr o texto que vamos ouvir, cantado em italiano, mas no fundo é uma sátira, uma rábula para o descontentamento das pessoas, para, enfim, para uma série de situações de pessoas que, enfim, nem sempre estão bem na vida ou estão satisfeitas. É muito bem cantado por um cantor português, que já ouvimos o João Fernandes, na sessão passada. E com esta peça me vou ficar. É aqui que vamos terminar a nossa sessão, com este momento cómico do Il Mondo della Luna, que é uma ópera muito divertida, que vai sendo feita de vez em quando. Aqui temos não é muito feita, é aos bocadinhos vai sendo cantada as áreas. Aqui foi tocada pelos músicos do Tejo, e com o Marcos Magalhães na direção, a Marta Araújo no cravo e o João Fernandes a cantar. Cá está o texto, é do tal Carlo Goldoni.
poi crepa e se ne va, e se ne va. Un superbo senza cena vuol rispetto e parla. Un geloso e tormentato, un corrente e criticato, un corrente e criticato, un geloso e tormentato. Quasi tutti al vostro mondo siete pazzi, pazzi siete in verità. Siete pazzi in verità. Tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete, siete pazzi in verità. Tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete, siete pazzi in verità. In verità, tutti, tutti siete pazzi in verità. Tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete in verità. Tutti, tutti siete pazzi in verità. Tutti, tutti siete pazzi in verità. Chi sospira per amore, chi sospira. Chi delira per furore, chi delira per furore. Per furore, chi delira per furore, per furore. Chi sta bene e vuol star male, chi ha gran fumo e poco sale. Al rovescio tutto va, al rovescio tutto va. Siete pazzi in verità, tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete in verità, tutti, tutti siete pazzi in verità. Siete tutti pazzi in verità, in verità. Un avaro, un superbo, un geloso, un corrente, criticato, tormentato, suda e pena, senza cena, quando n'ha. Criticato, criticato, tormentato, senza cena, quando n'ha. Tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete in verità, in verità. Tutti, tutti siete pazzi, pazzi siete in verità. Pazzi siete pazzi in verità. Pazzi siete in verità, siete pazzi in verità, in verità, in verità! Uma versão deste disco, é um disco que está gravado com estes cantores, mas isto foi feito ao vivo. Eu, sobre música e sobre esta situação, não tenho muito mais a acrescentar. Se alguém quiser colocar alguma questão, estou aqui para isso. Mas pronto, a sessão e estas duas sessões estão terminadas por mim. Mas alguém quer colocar alguma questão? Diga lá. Dos azulejos, não é? Tem um apelido idêntico, não é? Eventualmente, sim. Pois. Sim. Era um homem mais dado à pintura, inclusivamente este cenógrafo. E há dados na cenografia dele que se percebem que é um homem mais dado à pintura do que menos à cenografia e pronto. Mas, se calhar eram da mesma família. Geralmente estes artistas, como os arquitetos, eram famílias, não é? Sim. Ou como os Viviane, não é? Exatamente. Muito obrigado. É só um pormenor, primeiro que tudo, felicitar
Excelente apresentação, acho que toda a gente tem estado a adorar e os que cá estiveram a semana passada também acho que se manifestaram de alguma forma. Esta produção, por acaso, nós as duas vimos a estreia moderna e que foi encenada, aqui não era a versão de concerto, mas foi exatamente no mesmo sítio, sabes o que é? É o Teatro Thália, ou seja, o teatro do Barão de Quintela. Sim, é só pela graça de ter sido num espaço também histórico, embora completamente transformado já. E pronto, era só este pormenor. Alguma documentação sobre a música não erudita, portanto, a música popular ao tempo do Marquês de Pombal. E muito obrigada pela sua excelente apresentação. Desculpe, não percebi qual era a sua questão. Eu perguntei se há documentação sobre a música popular do tempo, sem ser a música erudita, se tem algum conhecimento, como é que era, quais as suas características? Não, por acaso não tenho. Obrigada. Por acaso não tenho, não sei se... a música popular não passava a registros escritos naquela altura. Era um tipo de repertório que passava de boca em boca, vivia da transmissão oral e a maior parte dessas músicas não eram registadas escrito. Eu deduzo que possa haver alguma música popular que ainda hoje se canta que possa ser muito ancestral. Admito que sim, porque nós sabemos que, por exemplo, mais ou menos nesta altura, o Mozart, por exemplo, escreveu umas variações com base no esta música que é popular e que nós conhecemos e que não sabe quem é o autor, o Mozart pegou nela e ajudou a imortalizá-la. Há uma outra, o Frère Jacques, por exemplo, que era uma canção popular também muito antiga, o Mahler também a utilizou numa sinfonia. Eu admito que hajam músicas populares que sejam cantadas hoje, que possam ser ancestrais, mas não sei até onde é essa ancestralidade, está a perceber? Mas de facto não há muita documentação sobre isso, infelizmente. Pode ser que os novos mestrandos que comecem para aí alguns a investigar nessa área, porque é uma área tão legítima de ser estudada como outra qualquer. Mas a minha resposta é essa. Não sei se ficou satisfeita, ficou desiludida, porque de facto... Só um pormenor. Quem viu o documentário que passou agora esta semana, ou coisa assim, sobre o Miguel Giacometti na televisão, ele refere exatamente isso. Portanto, a recolha que ele fez em Trás-os-Montes, muitas das músicas, as letras são antiquíssimas e as músicas vêm muitíssimo atrás, só que ele deve ter sido, não foi o primeiro, mas praticamente o primeiro que fez essas recolhas e, portanto, a existir nas obras dele, não é? E, no fundo, não se sabe até onde que elas remontam. Não sabe onde remonta, mas há algumas que ele referiu nesse documentário que sabia que as letras já vinham não sei de onde e a música seria muito mais antiga ainda. Portanto, exatamente. Pronto. Em primeiro lugar, felicitado que foi uma sessão muito interessante e a segunda é relacionada com esta. Está previsto continuação destas sessões? A pergunta é fácil. Agora a resposta não sei. Não sei, talvez sim. Então, ficávamos contentes, penso que estou a transmitir a ideia de todos. Obrigada, mais uma vez. Nada. Eu depois vou também enviar os links destas poucas músicas que ouvimos hoje, vou enviar para vocês poderem visionar, se quiserem, em casa, inclusivamente a Candide. A Candide está na íntegra, creio eu. A tal opereta do Bernstein, acho que está na íntegra e podem eventualmente ver a opereta toda, se quiserem, do princípio ao fim. Eu vou mandar para a Catarina e ela fará o favor de vos enviar por mail, está bem? Pronto. Obrigada.
Muito obrigada.